Olá, eu sou o Macorati e nesta videoaula vou dar uma introdução básica sobre a linguagem Visual Basic.NET. A linguagem Visual Basic.NET ela faz parte de uma das linguagens da plataforma .NET. Então, a plataforma .NET é que dá suporte à linguagem, oferecendo os recursos para gerenciamento, compilação, o acesso às diversas classes e tipos. Então, vou dar uma rápida introdução sobre a plataforma .NET. A plataforma .NET ela é um ambiente de desenvolvimento integrado de sistemas. Então, todo código que for gerado pela plataforma, ele pode ser executado em qualquer lugar onde a plataforma esteja instalada. Isso é uma ideia muito semelhante à máquina virtual Java. Bom, a plataforma .NET ou Net Framework, ela oferece uma extensa coleção de biblioteca de classes, aonde nós temos os tipos, os objetos, as classes que vão interagir com a Common Language Runtime. O que é a Common Language Runtime, CLR? Ela, na verdade, é responsável pela execução do código na plataforma, tá? Interagindo com um conjunto de bibliotecas unificadas que existem. Então, ela é capaz de executar mais de diferentes linguagens de programação. Algumas das linguagens de programação suportadas pela plataforma .NET são VBNet, do qual eu estou falando, C#, C++, J#, F#, Ruby, Delphi, Python, Bool, Clarion, enfim. Ela dá o suporte a uma quantidade muito grande de linguagem. Então, o princípio básico da plataforma é aquele já utilizado na tecnologia Java, que é a compilação just in time. Ou seja, quando você faz uma aplicação, no nosso caso VBNet, quando ela é compilada, ela é convertida da sua linguagem, na qual ela foi escrita, para uma linguagem intermediária, a Microsoft Intermediate Language. Então, essa linguagem é uma linguagem de baixo nível, que a CLR pode ler e entender. Então, qualquer programa que eu escrever em uma dessas linguagens, o código fonte gerado pelo programador é compilado pela linguagem escolhida, gerando um código intermediário numa linguagem chamada MSIL. Esse código é a partir dele que vai ser gerado um arquivo de baixo nível, ou o famoso EZ, que dependendo do tipo de projeto pode ser um arquivo executável, uma DLL, um ASPX, um web service. Então, no nosso caso, nós vamos usar para trabalhar com a linguagem, nós podemos trabalhar com a linguagem VBNet usando o Visual Basic 2008 Express Edition. Ele é gratuito, você pode obtê-lo aqui no site da Microsoft, msdnmicrosoft.com. Então você tem aqui, Microsoft Visual Studio Express Edition, pode fazer o download, obter mais informações. Enfim, é uma linguagem gratuita. Você pode baixar o Visual Basic 2008, ele é totalmente gratuito e funcional. Ou seja, você pode desenvolver uma aplicação Windows Forms. Nós vamos ver isso na nossa videoaula. Do começo ao fim, gerar os executáveis, gerar o pacote de distribuição e distribuir, sem pagar nada por isso. Quando alguém que não conhece, ou alguém que está usando o VB6 ouvir isso, a pessoa fica meio desconfiada. Fala, mas como? E o Visual Studio? O Visual Studio, ele não é pago? Sim, o Visual Studio ele é pago. Mas por que a Microsoft daria uma ferramenta gratuita? Ele não é limitado?
Na verdade, o Visual Basic 2008 Express Edition, ele existe em algumas limitações, mas com relação aos tipos de projetos com os quais você pode trabalhar. Por exemplo, aqui eu abri o Visual Basic 2008 Express Edition. Vamos trabalhar com ele, vamos criar uma aplicação. Como é que eu começo? Bom, depois de você fazer o download e baixar na sua máquina, né, você vai abrir. A primeira vez que você abrir, ele vai solicitar, ele vai fazer uma configuração, mas geralmente a cara inicial dele vai ser essa que você está vendo aqui. Então você tem um menu aqui com as opções, ó, File, New Project, que essa primeira opção que é usada para você criar um projeto novo. Se o projeto já existir, você seleciona Open Project. E aqui no menu também, ó, ele lista os projetos recentes e também tem a opção para você abrir um projeto já existente ou criar um novo projeto. Eu posso clicar aqui, se eu clicar aqui ele vai criar um novo projeto. Tá? Então vamos fazer isso. Eu cliquei aqui, ele me abriu uma janela New Project e os modelos, que são os templates. Certo? Eu posso mudar aqui o formato de visualização e vejo os templates que eu tenho disponíveis aqui no meu Visual Basic 2008 Express Edition, que é gratuito. Windows Forms, uma Class Library, que nós vamos ver depois o que é, uma WPF Browser Application, Console Application e WPF Application. Então eu tenho 5 tipos de templates, de modelos para projetos. Vamos abrir então aqui o Visual Studio 2008, né, para você sentir a diferença. Então, eu estava usando o Visual Basic, né? Selecionei New Project e agora eu vou abrir o Visual Studio e ele também tem algumas opções aqui, ó, Open Project ou Website, Create Project ou Website. A diferença do Visual Studio é que ele dá suporte, além do Visual Basic, a linguagem Visual C Sharp e a quantidade de tipos de projetos que você pode desenvolver no Visual Studio é muito maior. Por exemplo, vamos criar um novo projeto aqui no Visual Studio 2008. Olha aqui. Notem a diferença. Primeiro, você pode selecionar com qual plataforma você vai trabalhar. Dependendo da sua escolha, você vai ter a quantidade de templates disponível ou não. Note que no Visual Basic 2008 você não tem essa opção. Por quê? Porque o Visual Basic 2008 ele trabalha com a versão 3.5 da plataforma .NET, ok? E o Visual Studio 2008, você pode selecionar o tipo de plataforma para o qual o projeto você vai gerar. Então vamos marcar aqui a versão 3.5 e olha aqui a linguagem. Eu tenho Visual Basic, se eu selecionar outras linguagens, ó, Visual C Sharp, Visual C++, vamos ficar só no Visual Basic só para mostrar a diferença. Então, Visual Basic é a linguagem que eu vou trabalhar. Olha só a quantidade de templates que eu tenho. Tá? Vamos supor que eu quero gerar uma aplicação para Windows. Mesmo assim, eu continuo tendo uma quantidade de templates maior. Se eu quiser gerar uma aplicação para web, seja para Smart Device, para o Office, um projeto de banco de dados, relatório, né? Com Silverlight, um projeto de teste, um WCF, um workflow. Então, essa é a diferença, né? O Visual Studio, ele te proporciona mais opções, certo? Enquanto que o Visual Basic 2008 Express Edition, ele é focado para você desenvolver uma aplicação Windows Forms, né? Ou mais aqui uma WPF, que não deixa de ser uma aplicação que vai rodar no Windows Forms. Então, nós vamos iniciar trabalhando com aplicações Windows Forms na linguagem Visual Basic, usando o Visual Basic 2008 Express Edition. Então, quando você seleciona um template, aqui embaixo aparece um campo Name para você digitar o nome do projeto. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui Windows Forms Demo, que é uma aplicação Windows Forms, né, que vai ser gerada no Visual Basic usando a linguagem VBNet. Eu vou dar um OK. Note que por padrão
ele me cria um formulário. O meu projeto está aqui na janela Solution Explorer. Tá? Eu posso dimensionar, eu posso, né, aumentar o tamanho da janela. Se eu quiser tirar a janela daqui, eu posso tirar, tá vendo? Vamos colocar ele no lugar dele aqui. Então, eu tenho aqui o meu projeto Windows Forms, né, e o meu formulário. E aqui um item chamado My Project, que depois eu vou falar o que significa. E aqui eu tenho a Toolbox. A Toolbox, ela organiza, ela contém centenas de componentes e aqui eles estão organizados por abas. Né? Por exemplo, aqui eu tenho All Windows Forms, seriam todos os controles do Windows Forms, né? Numa aba só. Né? Aqui eu tenho os mais comuns, eu tenho os containers, né? O pointer, file layout, group box, né? Eu tenho menu. Então, se eu quiser trabalhar com um componente de menu, eu clico aqui na aba menu e eu vou trabalhar aqui, ó, menu strip, tool strip. Se eu quiser trabalhar com controle que são comuns aos formulários, que são os mais usados, são o button, text box, label. E como que eu faço isso? Por exemplo, vamos pegar um text box, vamos pegar um label, vai, que é um dos mais simples. Um label é um controle que ele serve para exibir o nome, né? É uma etiqueta. Eu posso clicar duas vezes, ele vem no formulário, ou eu posso clicar e arrastar e colocar aonde eu quiser no formulário. Depois, olha, eu posso arrastá-lo. Tá vendo? O Visual Basic 2008 Express, ele dá a opção de guias, ó, umas linhas que permite alinhar os controles. Se eu quiser um test box, a mesma coisa. Então, olha como funcionam as guias. Ajuda muito na, né, posicionamento dos controles. Eu posso selecionar mais de um controle, né? Clico com o mouse e seguro, né? E posso movimentá-lo, né? Bom, aqui é a Toolbox. Aqui embaixo da janela Solution Explorer, por que Solution Explorer? Porque quando nós criamos vamos criar uma aplicação Visual Basic, usando o Visual Basic 2008, nós dizemos que nós estamos criando uma solução. Aqui essa solução ela tem um projeto, mas eu posso vir aqui, ó, e incluir um novo projeto. Né? Aqui eu não salvei ainda, né? Eu tenho que salvar. Eu vou salvar aqui o projeto, ó. Ele vai criar um diretório para essa solução. Uma coisa que é importante aqui, ó, que eu esqueci de falar, é aonde ele está salvando o projeto. Ó. Ó, por padrão, deixa eu abrir aqui para você visualizar melhor. Por padrão, os projetos são salvos na pasta do Visual Studio 2008 em Projects. Né? Por exemplo, esse projeto que eu acabei de salvar, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele vem aqui em meus documentos, Visual Studio 2008, Projects, Windows Forms Demo. Esse projeto que eu acabei de criar, tá vendo? Aqui ele mostra os arquivos que compõem o projeto, né? Então, os formulários, alguns arquivos de configuração, que nós vamos ver depois o que significa. Então, a linguagem Visual Basic ela é uma linguagem orientada a objetos, né? E nós podemos usar todos os recursos que ela nos oferece para gerar aplicações orientadas a objetos. Na verdade, quando você começa a trabalhar, a partir do momento que eu começo a trabalhar com a linguagem, eu já estou trabalhando com objetos. Por exemplo, o label aqui, esse label 1, note que, olha, aqui na Toolbox eu tinha um label. Quando eu arrastei aqui, ó, o primeiro que eu arrastei é label 1. O segundo foi o label 2.
Isso nada mais é do que, se você já ouviu falar de classe e objeto, de um recurso de orientação ao objeto. Label, aqui ó, o controle label, na verdade, ele representa a minha classe, ou seja, é aquilo que define uma label. E quando eu arrasto e solto aqui no meu formulário, eu estou criando uma instância, estou criando um objeto do tipo label, tá? Mas isso eu vou falar numa outra videoaula. Então é importante que você saiba isso, que desde o início você está trabalhando com objeto, mesmo que você não use nenhum recurso. Só o fato de você estar usando o formulário, vamos abrir aqui, ó. Aqui eu tenho um aspecto visual. Se eu quiser visualizar o código, eu tenho a janelinha View Code, eu posso clicar duas vezes. Vamos clicar na janela View Code. Você está vendo aqui, ó, Public Class Form 1, o formulário é uma classe, tá? Bom, mas para você que está começando agora, nós vamos criar uma aplicação aqui muito simples, que eu vou chamar de uma calculadora natural. E essa calculadora, inicialmente, ela só vai fazer uma operação, que é somar. Então, o que eu vou fazer? Como é uma aplicação Windows Forms, eu vou ter que tratar com a interface do usuário. Então eu vou mostrar como nós podemos trabalhar com os componentes e os eventos do componente. O que são eventos? Eventos são propriedades que os controles possuem de responder a uma ação do usuário. Por exemplo, vamos abrir aqui a guia Common Controls, que eu vou trabalhar somente com essa guia, tá? Então, olha, eu vou redimensionar o meu formulário aqui. Você está vendo aqui na janela Propriedades? Ó, eu vou quando eu quero alterar alguma propriedade desse controle, eu seleciono o controle, né? Então, olha aqui, ó, Form 1, ele é da classe System Windows Forms. Então, olha, você está vendo aqui o nome que aparece Form 1 aqui, ó. Ele tem uma propriedade text que eu vou mudar isso aqui. Eu vou chamar aqui de calculadora natural. A hora que eu clicar aqui, eu já mudei uma propriedade. Vamos supor que eu queira mudar a cor de fundo aqui, ó, do background. Tem que selecionar o controle, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível. Então, ó, background. Eu vou clicar aqui e eu vou trabalhar com uma cor, né, de fundo diferente. Eu estou mudando, alterando as propriedades do formulário, né? Então vamos supor que eu não queira exibir o control box. Então eu vou colocar false. Pronto. Certo? Então não consigo mais fechar clicando naquele botãozinho com sinal de fechar o formulário. Então vamos supor que eu queira alterar aqui, ó, a Startup Position, que é a posição que quando executar o formulário é onde ele vai aparecer. Então, ó, vamos ver as opções que nós temos. Eu tenho manual, ele está na posição padrão. Se eu colocar Center Screen, ele vai aparecer centralizado na tela. Vamos deixar assim. Então, na janela de propriedades, cada controle apresenta as propriedades com que eu posso alterar, né? Se eu quiser alterar mais propriedades, eu posso. Então, eu mostrei aqui algumas propriedades que eu alterei para você ver. É claro que, geralmente, dependendo do seu objetivo, você não é obrigado a alterar nada. Ele vai trabalhar com as propriedades padrão, ok? Então, vamos salvar. Então, olha, eu vou excluir aqui, eu seleciono, pressiono o del, né? Então, vamos trabalhar com um container aqui, ó, só para um group box. Eu vou colocar um group box aqui, né? Vou dimensioná-lo, certo? Então, vou alterar, ó, a propriedade name dele aqui. Eu também vou alterar. Vamos lá. Eu vou dar grp calculadora. Eu procuro sempre, quando vou alterar o nome de um controle, as primeiras 3 letras ou 4,
letras, né, os iniciais, o prefixo inicial do nome, eu procuro atribuir com iniciais que sejam sugestivas ao nome do controle. Por exemplo, GRP Group Box. Grupo Box, GRPB. Certo? Na verdade, eu quero alterar o name dele aqui, ó, o texto quer dizer. Então eu vou colocar aqui, ó, soma. Certo? Bom, então agora aqui, ó, eu vou somar dois números naturais, por isso que a minha calculadora chama natural. Então, ó, eu vou colocar um label, né? Um label, um text box, agora outro label, outro text box, eu vou aumentar o tamanho do formulário, né? Aqui também eu vou diminuir um pouco o tamanho desse, esse eu vou trazer mais para cá, vou diminuir o tamanho, vou colocar um button aqui e vou colocar um text box aqui. Por que que eu fiz isso? Bom, para destacar, embora não vai ficar muito legal, eu vou mudar o backcolor do grupo box, tá? Então, ó, eu selecionei o controle, vou aqui na propriedade que eu quero alterar e vou mudar, vou colocar uma outra propriedade para destacar. Vou mudar aqui para pronto. É recomendável sempre quando você trabalhar com controles no formulário, você não porque você percebeu que quando eu arrasto e solto o controle a partir da toolbox, ele atribui os nomes padrões, né? Label 1, Label 2, Button 1, ó, Textbox 1, o primeiro Textbox 2, o segundo Textbox 3, o terceiro. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar dois valores. Aqui eu coloquei um Textbox, porque o Textbox ele aceita receber a entrada do usuário. Então, o usuário vai digitar um valor aqui, outro valor aqui, eu vou clicar no botão, vai dar o resultado aqui. Então, vamos começar aqui com o label. O label, como eu disse, o nome padrão é label 1, tá? Eu poderia label o valor 1, porque é aqui que vai ser o valor 1 que eu vou digitar, né? Bom, o texto vai o valor 1. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é valor 2, né? E o label aqui vai ser LBL de label, valor 2. Tá, aqui o nome, você pode usar o nome que você quiser, tá? E, geralmente a gente usa um nome sugestivo com o que a gente está trabalhando aqui. Então, valor 1, valor 2, eu vou fazer assim, eu vou colocar em cima, tá? Vai ficar mais... Então, eu vou colocar mais uma label aqui, ó. E essa label aqui, ó, LBL vai ser o resultado. E aqui eu vou colocar no text, que aparece ali, resultado. Ok? Bom, no button aqui, ó, eu vou colocar o name, btn, somar. Ele vai... E o name dele, né? btn somar. E o texto dele, eu vou colocar aqui, ó, igual. Opa. Igual. Aqui no testbox 1, eu vou colocar aqui, ó, em vez de deixar o name default, vou colocar txt de text, valor 1, que é a mesma coisa. Txt, valor 2. Aqui, ó, eu vou colocar uma outra label. Opa. Vou colocar
label igual. E aqui eu vou colocar, label LBL somar. E aqui eu vou colocar um símbolo certo? E aqui está faltando mudar o nome aqui, né? Textbox 3 eu vou colocar txt resultado. E aqui eu vou deixar em branco mesmo. Bom, se eu vou ver o código aqui, ó, até agora não tem nenhum código, né? Eu só ajustei a interface. Agora vamos supor, eu vou alterar a propriedade dessa label aqui, ó. Vamos alterar o fonte dela. Tá vendo fonte? Eu vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar aqui 16. Tá vendo? Fica um... né? Aqui também eu vou colocar aqui 12. Certo? Então, eu já tenho aqui o meu formulário que representaria a minha calculadora, né? Então eu vou colocar aqui um label aqui, né? Vou salvar e vou executar. Bom, executou, me apresentou na tela, você está vendo? Eu já tenho aqui meu formulário executado. Só que não está acontecendo nada, né? O que está acontecendo? Eu só tenho a interface, eu não tenho o código, eu não tenho, falta, né? Além da interface, né? Embora o Visual Basic ele me tenha aqui prontos os controles para mim usar, né? Eu posso arrastar se eu quiser trabalhar com qualquer outro controle aqui, ele tem, dependendo do teu objetivo, se eu quiser trabalhar com dados, ó, eu tenho aqui o dataset, data grid view, o print, né, ó, os componentes, né, se eu quiser trabalhar com WPF, enfim, embora ele forneça os controles, quem vai fazer a coisa funcionar é o programador, né, que a ferramenta ela não vai gerar o código sozinho. Existem ferramentas que geram código, mas o Visual Basic 2008, Express Edition e Visual Studio, eles não são geradores de código, né? Eles são um ambiente integrado de desenvolvimento, no caso do Visual Studio. E o Visual Basic 2008, ele é uma ferramenta que te auxilia, né, com diversos controles. Nós vamos ver aqui, ó, ele vai gerar a publicação, fazer o deploy, mas o código é o programador que tem que fazer. Bom, fazer a interface até que é relativamente fácil, é só eu ter mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer, né? Como é uma aplicação muito simples, eu vim direto aqui, né? E selecionei os controles que eu queria mais ou menos, tinha em mente o que eu queria fazer. Eu vou digitar um valor 1, vou pegar um valor 2, né? São valores inteiros, né? Números inteiros. Não vou admitir valores fracionários, né? Decimais. E eu vou ter um resultado aqui. Então, para isso, eu precisaria de 2 caixas de texto, uma caixa para o resultado, né? E um botão para quando eu clicar, ele calcular para mim o resultado. Mas se eu clicar aqui, ó, vamos executar, vamos digitar um valor, ó, ele aceita o valor, ó. Quanto é que é 10 mais 20? Eu vou colocar igual, não acontece nada, tá? O controle está preparado para receber a entrada do usuário, é só clicar em cima e digitar. Nós vamos ver como eu posso, né, se eu dar um enter aqui, ó, ele fica aqui. Por quê? Porque uma das características das aplicações em Windows Forms é que, na verdade, para mim mudar o foco de controle, eu tenho que dar um tab, ó, né? Ele vai para o próximo controle, tá? E o que dita a ordem disso nos controles é uma propriedade chamada, vamos pegar aqui, tab index, ó. Esse tab index, ele fala para mim que esse controle, a ordem dele aqui do receber o foco é 0, é o primeiro. Depois esse aqui é o terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto. Então o foco vai vir nessa ordem. Eu poderia alterar isso aqui, eu posso alterar esse número, tá? Então, o que está faltando aqui para mim? A interface eu já criei. Falta eu trabalhar com o código. Eu posso, se eu quiser alinhar esses controles e eu não tiver certeza, vamos supor que
eu quero alinhar esses controles aqui, ó. Eu venho aqui em Format, Align, vou alinhar pelo topo. Olha lá, ó. Ele alinhou tudo pelo topo, né? Vou trazer um pouquinho mais para cá, um pouco mais para cá. Agora eu seleciono tudo e vou ajustar aqui. Opa! Vou ajustar aqui os controles mais ou menos aqui no... Certo? Se eu não quiser permitir que os controles sejam movidos, eu vou em Format e dou um Lock Controls, tá vendo? Eles estão bloqueados, tá? Então, dependendo do formulário, às vezes é interessante você bloquear para não acidentalmente mover um controle. Bom, então, eu vou agora mostrar como que você, como um programador, vai poder atuar e fazer com que, quando eu clicar nesse botão, né, ele me calcule resultado aqui. Então o que temos que fazer é informar o código necessário para efetuar essa operação. Vamos desbloquear os controles aqui. E olha, aqui na janela Solution Explorer eu tenho a janela de propriedade, o ícone de propriedades, né, para mostrar todos os arquivos, né, ele mostra todos os arquivos do projeto. Eu tenho aqui, para mim, dar um refresh aqui no projeto, e eu tenho o View Code. Esse ícone View Code, ele me dá acesso à janela de código. Aqui eu vou remover isso aqui porque ele foi gerado. E, por padrão, como eu não tenho nenhum código no meu formulário até agora, eu não tenho nada na janela de código. Então, para mim voltar para a janela do projeto, Windows Forms, eu clico no formulário ou, né, na janela do Designer. Então, como eu disse, eu tenho a linguagem Visual Basic, eu tenho cada um dos controles, além das suas propriedades, eles contêm eventos. Vamos olhar aqui na janela de propriedades, eu vou até aumentá-la um pouco aqui. Por exemplo, vamos pegar o controle TXT valor 1, que é um text box. Esse controle aqui, olha, eu posso categorizar as propriedades, colocar por ordem alfabética, né? Ele já está em ordem alfabética, né? As propriedades. Aqui eu vou exibir as propriedades e notem que aqui eu tenho os events, né? A hora que eu clicar aqui nesse ícone, eu tenho acesso a todos os eventos que, no caso aqui, o controle que está selecionado possui. Olha a quantidade de eventos. Cada um desses eventos, o que são eventos? Eles são propriedades que um controle tem e que vão ser acionados em resposta a um acontecimento ou a uma ação do usuário. Por exemplo, vamos pegar o evento click aqui, olha. O evento click do TXT valor, do text box. O evento click vai ocorrer quando um usuário clicar no evento. Vamos pegar o button, né, que é um outro controle. Pode ver que ele também tem um evento click. Então, cada controle ele tem os seus eventos, mas a maioria dos eventos são comuns, que nem o evento click, né? O drag, drop, drag, enter, né? E o que eu quero fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Vamos executar novamente o nosso projeto. Quando ele for executado, o usuário vai digitar um valor aqui, vai dar um tab, vai digitar outro valor aqui e ele vai clicar nesse botão igual. Quando ele clicar nesse botão, vai ocorrer o evento. Qual é o evento? O evento click, né? E quando esse evento ocorrer, é que eu tenho que acionar o meu código para me dar o resultado. Ok? Então vamos aqui selecionar o controle e vamos aqui no evento click. Olha, se eu clicar aqui duas vezes, olha, ele já criou aqui para mim uma rotina chamada btn somar click, que vai ser uma resposta ao evento click. Quando o usuário clicar,
ele vai executar o código que estiver aqui nessa rotina. Então vamos voltar aqui para o formulário. Deixa eu voltar aqui para o formulário. Se eu clicar sobre o controle, nesse caso ele vai me abrir o mesmo código do evento click. Por quê? Porque o evento click é o evento padrão do controle button, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar os valores, né? Lembra-se que o nome que eu dei para o button foi justamente btn soma. Vamos voltar para as propriedades, né? Aqui, ó. O nome dele foi btn somar. Quando eu clicar aqui, ó, o btn somar vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que pegar o valor digitado no controle textbox txt de nome txt valor 1, somar com txt valor 2 e o resultado ele tem que exibir em txt resultado. Então eu vou clicar aqui. Então eu teria que fazer o seguinte, né? Eu tenho que somar dois números. Só que o número, eu não conheço o número. Olha, quando eu executar o projeto aqui, olha, vamos ver novamente. Quais são os números que o usuário vai digitar? Eu não sei. Pode ser qualquer número, desde que seja um número inteiro aqui para o nosso caso, né? Para a nossa calculadora natural. Então, eu não vou poder somar os números porque eu não sei os números. Então, eu vou somar, né? Vamos voltar aqui no nosso formulário, o botãozinho para encerrar a aplicação, que é o Ctrl Box, né? Vamos selecionar o formulário. Ctrl Box True, para a gente poder trabalhar ali, né? Então, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho que somar txt. Olha lá, ó, ele já me dá os valores. Eu tenho 3 txt. Txt valor 1 mais txt valor 2. E isso eu tenho que atribuir no valor resultado, né? No txt resultado. Então, o txt resultado vai ser igual a esse. Então, vamos lá. Então, ó, txt resultado, ponto text, que eu quero exibir na propriedade ponto text, o txt valor 1 text, txt valor 2 text. Certo? O que eu estou fazendo? Somando o que foi digitado aqui com o que foi digitado aqui e exibindo aqui. Vamos ver se vai funcionar? Vamos lá. Eu vou digitar 10, 20, vou clicar igual. Ó, quase funcionou. O que aconteceu aqui? Ele pegou 10, em vez de somar, ele concatenou. Por quê? Pelo seguinte, o controle textbox, por padrão, quando nós trabalhamos com esse controle, ele vai receber uma entrada do usuário. Olha, aqui é aceito qualquer valor que o teclado, que eu puder digitar pelo teclado. Então, ele considera qualquer valor que seja digitado aqui como um texto. Mesmo que eu digitar um número, ele vai considerar isso como um texto. Então, ele vai fazer 10, vai concatenar com 10 e vai exibir 10, 10. Mas não é isso que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o que foi digitado aqui num valor inteiro. Então, isso eu posso fazer assim. Ó. Existe uma função em Visual Basic chamada seint, né? Que ó, ele vai pegar um objeto e vai transformar num inteiro. Então, ele vai pegar o valor que eu digitar dentro da caixa de texto e vai transformar num inteiro. E aqui é a mesma coisa, seint. Essas funções do Visual Basic, depois com o tempo, né, você vai se familiarizando e vai aprendendo a utilizá-las. Vamos ver se vai funcionar agora. Então, ó, eu vou digitar 10, dar um tab, digitar 20, igual 30. Muito bem, agora está correto. Certo? Então, vocês viram que a minha calculadora natural, ela está funcionando e ela está fazendo uma operação que aqui só tem uma linha de código.
ela está recebendo um valor na caixa de texto aqui, né? Outro aqui na valor 2, está transformando isso para inteiros, somando e apresentando o resultado aqui. Certo? Vamos mostrar um recurso interessante, que é o recurso de debugar. Debugar significa quando você executar o seu programa, você colocar um ponto de interrupção, né? É só você vir aqui no código e clicar aonde você quer. Um clique você ativa um ponto de interrupção. Então, quando eu executar o programa, ele vai parar aqui, né, no debug. Eu estou debugando. Olha, eu vou digitar. Olha que ocorreu o evento. Até agora não ocorreu o evento clique, tá vendo? Por quê? Eu estou trabalhando no contexto. A hora que eu clicar aqui, esse evento vai ocorrer. Olha lá. Então, ele parou porque tinha um breakpoint ali. Qual é o valor aqui, ó? 10, entre aspas, significa que é um texto, tá vendo? E aqui, ó, 10, 20, entre aspas, significa que é um texto. Ele vai transformar para inteiro e vai calcular o resultado. Pronto. Então, numa linha de código, eu resolvi o meu problema. E aqui eu já estou usando alguns conceitos da linguagem Visual Basic. Eu vou transformar esse código de uma maneira que ele fique mais fácil de você entender. Tá? Eu vou comentar essa linha. Para mim, no Visual Basic, para comentar a linha, você coloca uma aspa simples no início da linha. Tá vendo? Ele fica verdinho. E se eu executar agora, ó, essa linha ela é como se não existisse. É considerado um comentário. Então eu vou fazer assim. Ó, eu vou criar uma variável. O que é uma variável? Ora, uma variável é o seguinte. São locais que eu crio para armazenar valores no meu computador. Por exemplo, nós vamos imaginar que a memória do computador como se fosse um local. É claro que isso aqui é uma maneira didática de expor o problema, né? Mas imagina assim a memória com centenas, milhares de caixinhas, como se fossem arquivos. Cada caixinha dessa é uma alocação de memória. Então, inicialmente, quando eu vou iniciar meu programa, né, teoricamente a área reservada para o meu programa aqui, ela está vazia, né? Eu não estou usando nada. Então, quando eu declaro uma variável ela tem que ter um nome e tem que ter um tipo. Ou seja, um nome para me identificar e um tipo, o que eu vou guardar lá dentro. Então, quando eu faço isso, eu faço uma declaração no Visual Basic, essa declaração começa com a palavra din. Din x é o nome da variável, as integer. Significa que essa variável de nome x é do tipo inteiro. Eu posso colocar inteiros aqui dentro. Então, din é usado para alocar um espaço. Quando eu faço isso, ele vai lá numa dessas caixinhas, coloca um nome aqui e fala, ó, aqui eu vou guardar inteiros. Então, quando a gente atribui um valor, ele fala assim, ó, x igual a 10. Quando eu faço isso, ele coloca o valor dentro da caixinha. E essa caixinha tem um endereço que ele sabe exatamente aonde procurar. Então, integer é um tipo de dados no Visual Basic, muito usado. E string é outro. Integer serve para guardar números inteiros, que é o que nós precisamos. E string para guardar texto, que nós vamos usar nesse programa também. Então, recapitulando, din, você usa essa palavra para alocar um espaço. Din vem de dimension. Você vai dimensionar um espaço para uma variável com o nome que você vai dar aqui. X é o nome da variável, as é a palavra-chave para declarar o tipo de variável e integer é o tipo da variável. Certo? Então, se eu fizer assim, de x igual a integer, ele vai lá numa caixinha, pode ser a primeira, pode ser qualquer uma lá das caixinhas, ele vai identificar com o nome e o tipo de dados. Se eu falar de nome as string, significa que eu criei uma variável do tipo nome e ela vai receber string. Ok? Deu para entender? Então, isso eu faço para reservar e alocar espaço na memória. Então, vamos voltar aqui para o nosso programa e eu vou criar duas variáveis. Ó, din valor 1 as integer. Então, eu criei essa variável. Din valor 2 as também integer. Bom,
Percebeu que quando eu digitei o Visual Basic, ele sublinhou aqui, ó, a variável valor 1. A hora que eu coloco o mouse em cima, o que ele fala? Unused Local Variable. Significa que essa variável ela foi declarada, mas ela não está sendo usada em lugar nenhum. Então, geralmente, nós declaramos, já atribuímos um valor. Né? Um valor inteiro é 0, então significa que o meu valor inicial vai ser 0, para valor 1, valor 2. Então, de onde vai vir o valor 1? O valor 1, ele vai vir igual, eu vou atribuir um valor ao valor 1. Vai vir do txt valor 1. Né? E o valor 2? O valor 2, ele vai vir do txt valor 2. Só que lembre-se que eu tenho que converter isso para inteiro, né? Então vamos lá, ó. Cint pronto. E aí o que eu tenho que fazer? No txt resultado, ó, eu poderia também fazer assim, ó. Vamos lá, já que eu estou fazendo isso, vamos lá. Declarar outra variável. Resultado as integer. Então, essa aqui eu não vou colocar nada, tá? Então, eu vou colocar o resultado vai ser igual valor 1 mais valor 2. Certo? Então, teoricamente, ó, aloquei espaço para 3 variáveis. Obtive o valor 1 da caixa de texto, da variável 1, valor 1, da variável 2, valor 2 da caixa de texto. Somei as duas variáveis e atribuiu. O sinal de igual significa que eu estou atribuindo, colocando o valor na caixinha. Lembra-se aqui, ó. Significa que quando eu faço um sinal de igual no Visual Basic, significa que eu estou falando, ó, x é igual a 10. Então, na caixinha eu coloco o valor 10. Então, o que eu tenho que fazer? Txt. Eu tenho que exibir isso no formulário, numa caixa de texto, que é o resultado, né? A propriedade text, resultado. Ok? Então, olha só. Posso apagar isso aqui. Eu vou executar uma vez e depois eu vou debugar. Ó, 10, tab, 20. Funcionando, né? Vamos ver agora, então, colocar um breakpoint aqui, ó. E vou executar. Então, ó. Eu vou digitar um valor aqui. 150. A hora que eu clicar em igual, olha lá, ó. O valor 1 inicialmente é 0, tá vendo? Então, para mim passar isso aqui, eu posso pressionar a tecla F11. Ou então, né, step over. Então, ó, valor 2, 0. Resultado, ele atribui o 0. O valor 1, 100, tá vendo? Em texto, o valor 1 já transformado para inteiro, 100. Olha a diferença. Aqui eu tenho o valor 100, entre aspas, que é considerado um texto. Aqui o valor 50, entre aspas, que é considerado texto. Ou seja, ele foi digitado no text box. A hora que eu converter, o valor 1 passou a ser 100 inteiro, de texto para inteiro. Tá? E o resultado, ele vai pegar 100 mais 50, colocou dentro da caixinha chamada resultado, que é valor 150. E vai exibir aqui na caixa de texto. Pronto. Então aqui eu já criei duas variáveis, três variáveis do tipo inteiro, usei uma função para converter de texto para inteiro, realizei uma operação matemática usando o operador mais e exibi o resultado, né, na caixa de texto. Embora seja uma operação muito simples, né, você viu que é muito fácil trabalhar aqui no Visual Basic com essa com variáveis. Bom, eu poderia melhorar isso aqui criando uma rotina, né? O que é uma rotina? Então, aqui eu tenho a coisa ocorrendo num evento. Então, toda vez que ocorrer esse evento, ele vai executar o que está aqui, certo? Então, eu poderia, para tornar o código mais reutilizado, poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui embaixo e eu vou criar uma função. Private sub soma. Então,
eu estou criando uma função que vai somar dois valores. Tá? Então, olha, quando eu crio uma função, ele me traz aqui o que eu tenho que digitar aqui, dentro do escopo de parâmetros da função. Olha, essa função soma, ela vai somar dois valores, né? Então, ó, by val v1 as integer, by val v2 as integer, vocês vão entender isso aqui. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou remover isso aqui daqui e vou colocar aqui. Ué, mas assim vai funcionar? Vamos ver então. Vou executar. Ué, não está funcionando. Por quê? Porque ó, o evento, eu não tenho nada no evento. Tá, como que chama essa... Vamos colocar lá com maiúsculo, né? O que eu fiz? Eu criei uma rotina chamada soma. Essa soma, como ela é uma rotina que precisa... que vai somar dois valores, eu preciso falar para ela quais são os dois valores que estou passando. Geralmente, nos Visual Basic, os parâmetros são passados por valores. Então, sempre by val é o padrão aqui, tá? Então, o que é V1? V1 é o nome do meu parâmetro. E V2 é o nome do outro parâmetro. Então, tá? Eu poderia fazer o seguinte. Isso aqui eu vou ter que remover daqui, né? Isso aqui, ó. Eu vou montar aqui, né? Que na verdade eu preciso fazer um ajuste aqui, ó. Então, aqui em cima eu tenho que deixar as variáveis que estão recebendo os valores, né, da caixa de texto, certo? E aqui, ó, eu vou somar V1 e V2. E aqui eu vou chamar essa função, passando os parâmetros, essa rotina passando os parâmetros. Então vamos entender o que eu fiz aqui, olha. Eu criei uma rotina chamada soma, que vai somar dois valores, que eu chamei de V1 e V2. De onde vêm esses valores? Ora, eles vêm daqui. Quando eu clicar no botão, eu vou obter o valor 1 da caixa de texto 1, o valor 2 da caixa de texto 2. Está vendo soma? Vou chamar essa função. E eu tenho que passar o que é V1. V1 é valor 1, que vai ser o que foi digitado ali. E valor 2 é V2. Então, e o que ele vai fazer? Eu declarei um resultado, ele vai pegar V1 que foi passado, V2 que foi passado, vai somar e vai atribuir aqui. Vamos ver se funciona? Ó, 20, 50. 70 está funcionando. Vamos ver no debug como é que isso funciona. Então, eu vou digitar 10, 20, vou clicar no evento click. Olha lá, declarei uma variável, declarei a segunda, obtive o valor da primeira e da segunda já convertido. Olha lá, 10, 20. Só que aqui eu fazia a soma. E agora eu estou chamando a função. Olha o que ele vai fazer. Ó, valor 1, então, é 10. Valor 2, 20. Ele vai chamar a função. Olha aqui, V1, 10. V2, 20. Ele vai somar 10 com 20 e vai exibir o resultado, que é 30 na caixa de texto. Ok? Então, como vocês viram, é muito fácil trabalhar no Visual Basic com variáveis e nós tivemos a oportunidade de criar o nosso primeiro projeto Windows Forms aqui, trabalhando com alguns conceitos do Visual Basic. Na próxima videoaula eu vou mostrar outros conceitos com relação aos controles, né? Vamos usar módulos, vamos criar funções e de forma que nós possamos ter uma melhor visão para trabalhar com código no Visual Basic. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Até a próxima videoaula.